Seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje eu quero trazer algo especial que Deus tem para sua vida. Foi um ensinamento assim revolucionário para mim e eu acredito que vai ser para você também. Eu quero pegar o gancho ainda do último livro que a gente estava lendo no outro vídeo, que é o Pense à Frente. Esse livro tem assim um conteúdo muito bacana e trouxe um outro ponto que eu acho justo trazer aqui em mais um vídeo. E bom, o que é que Deus tem para sua vida? Fica nesse vídeo que você vai entender um pouquinho melhor, né, do que a gente precisa fazer para estar recebendo isso de Deus, né? Porque você precisa estar pronto. Você vai entender. Bom, já se inscreve no canal. Se você chegou aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Meu nome é Kesley Chayara e eu trago aqui conteúdo para você ter mais clareza e menos ilusão. Tudo baseado ali no nosso melhor e maior manual, que é a Bíblia, para você ter um crescimento pessoal e profissional e multiplicar muito na sua vida, na sua área da família, financeira, enfim. Eu tenho certeza que vai tocar você. Então seja muito bem-vindo. Mas indo para o conteúdo do vídeo, vamos lá. Vocês têm noção que a gente toma cerca de 35 mil decisões por dia? Isso parece muito grande, né? Isso parece, assim, um número meio que até impossível se você for parar para pensar. Mas, quando você para entender essas decisões, por exemplo, se eu decido olhar para a câmera ou olhar para baixo, é uma decisão. Se eu decido levantar ou ficar aqui, é uma decisão. Se eu decido mudar o tom da minha voz ou falar um pouco mais baixo, é uma decisão. Então, tudo isso conta no nosso dia. Mas a maioria dessas coisas são coisas involuntárias, que a gente tá ali, ó, não vamos ver como vai dar, né? A gente vai ali no dia a dia e acaba não pensando sobre. Mas tem muitas decisões que a gente faz assim, deixa na última hora, vai no automático, que acaba deixando a gente meio atado, né? A gente acaba tomando decisões ruins, decisões importantes e ruins por conta de estar no automático, por não ter se preparado antes. E a gente tem um exemplo muito interessante, até mesmo na Bíblia, né? Pegando o nosso manual, de Paulo, que foi um apóstolo assim, grandioso. Tem gente que não considera ele um apóstolo, mas ele foi assim, a pessoa mais importante do Novo Testamento, tirando Jesus Cristo ali, né? Escreveu a maioria dos livros. Quem era Paulo, né? Era alguém que matava cristãos, que perseguia e matava, e de repente ali com o encontro com Jesus, ele se tornou uma outra pessoa, literalmente, mudou até de nome, era Saulo, foi para Paulo, mas enfim, isso aí é outro vídeo também. Mas ele se tornou um pregador do evangelho muito bom. E mesmo assim, em Romanos 7,19, ela ainda se auto-pergunta, por que não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço? Bom, você provavelmente já deve ter se pegado nessa circunstância de fazer alguma coisa que você não queria, que você sabia que era errado, que você se sentiu mal depois. E eu não tô falando de coisa assim grande não, que pode ter acontecido, mas coisas pequenas. Por exemplo, você tá de dieta, sabe que não é para comer uma coisinha a mais, mas acaba comendo e fica triste depois. Você sabe do que tem que fazer, você sabe que tá errado, mas mesmo assim ainda cai. Isso acontece porque tá na nossa carne, tá intrínseco a nós seguir essa natureza. Só que a gente pode usar artifícios, artimanhas aí para poder correr disso. E aí que entra o poder de pensar à frente, né? De você estar ali tomando decisões antecipadas. E por que você tem que fazer isso? Porque igual eu falei no início do vídeo, né? Deus tem algo muito importante para você. Ele quer muito cuidar da sua vida e tratar ali coisas deliciosas ali e principalmente te dar muitas coisas, né? Ele tem um propósito lindo para sua vida. Só que ele só vai te dar isso se você não tiver ali em pecado o tempo todo, tomando más decisões o tempo todo, se você estiver se rendendo a ele de fato. Então, a gente precisa tomar algumas decisões, mas vamos continuar aqui. Eu já quero deixar essa frase aqui para você já ir colocando aí e pensando em algumas coisas. Você pode até escrever aqui nos comentários essa frase com o que você quer descrever. Então, quando eu for confrontado com, aí você descreve a situação, eu já terei me decidido antecipadamente. E aí você insira a ação ali. Isso é uma ação de já começar a pensar à frente, de você já estar tomando uma decisão, que é o que a gente vai destrinchar a partir de agora. E tem 3 benefícios imediatos de você tomar decisões antecipadas. Que o primeiro aí é reduzir o número de decisões a serem tomadas. Então, por exemplo, se você toma já tem uma média de 35 mil decisões que você toma diariamente. Se você escolhe no dia anterior algumas coisas importantes que você precisa fazer no outro dia, você
já não fica pensando, perambulando ou perdida, né, no outro dia. Você não fica ali gastando o fosfato do seu cérebro ali para poder ficar pensando. Você já tem essas decisões tomadas, você já pensou sobre. Então, isso reduz e ajuda muito a você ganhar tempo, a você se cansar menos, a você tomar decisões melhores, a você conseguir analisar essas coisas que você tem feito. Então, tudo isso tem N benefícios e é a primeira coisa. Segunda coisa é que reduz o medo de tomar a decisão errada, porque se você consegue analisar o que você vai fazer, você consegue ter tempo suficiente para saber se você quer de fato fazer ou não. Inclusive, tem uma dica que eu dou, que é, por exemplo, se você está querendo comprar alguma coisa e estão te acelerando muito, tem que ser hoje, a oferta é agora, então não vai, entendeu? Tenha esse tempo para pensar, se dê 24 horas para analisar algumas situações, porque isso vai valer a pena para que você não tome decisões erradas. E a terceira é evitar que as emoções assumam o controle. Eu dei o exemplo da alimentação no início e vou dar agora de novo. Quando você está, por exemplo, você vai no supermercado com fome, é o pior momento para você fazer compra. Por quê? Você está com fome. Então, como você deixou ali por último, né? Você deixou ali no limite, as suas emoções tomam conta e você acaba comendo mais do que deveria, gastando mais do que deveria, fazendo aquilo que não deveria. Isso é muito importante. Então, você tomar decisões antecipadas faz toda a diferença para que você tome o controle da sua vida. Porque senão, a nossa natureza é natural que você vai aí fazer aquilo que você não quer. Então, é uma decisão a ser tomada de você já estar pronto. Então, fala aí pra você, estarei pronto. Estarei pronto no sentido de eu tomei a decisão de tananana. E aí você pode escrever aqui no comentário que eu quero ver quais são essas decisões, né? Por exemplo, eu me casei, né, esse ano, e isso foi uma decisão que eu tomei. Eu decidi a ser fiel ao meu marido pro resto da vida, né? Eu decidi a ser fiel a um homem só. Ou seja, eu já decidi antecipadamente não ficar sozinha com um homem, né? Não ficar de brincadeirinha com amigos, homens também. Já decidi antecipadamente, né, que tem algumas situações que eu vou evitar. Por quê? Porque eu sei que se eu ficar dando brecha para esse tipo de situação, pode ser que aconteça. Não tá na minha mente ficar pensando, ai meu Deus, eu vou trair meu marido. Claro que não, gente. Só que são coisas que pode acontecer, principalmente se eu deixar por último, né? Se eu deixar ali no fundo da emoção. Porque se eu vou ali alimentando algumas situações, tem vários amigos, vivo pegando carona, vivo tendo situações assim, tô falando de mim, tá? Isso dá brecha para que no futuro talvez a gente brigue ou aconteça alguma situação e isso desande completamente. Então, a gente precisa estar tomando decisões antecipadamente. Isso foi só um exemplo. E aqui, em Mateus 26:41, ainda tem um alerta. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, é muita ganância da nossa parte imaginar que a gente vai dar conta de tudo. Na verdade, a gente não dá, a gente vai cair, a gente vai fazer coisa errada. Então é muito melhor você prevenir coisas de você mesmo do que ficar contando com a sorte de que você vai dar conta de tudo. Porque na verdade não vai, esse já é um spoiler que eu vou te dar. E aí é uma coisa que a gente tem que fazer, até liga com um outro livro que eu li, eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre ele também. Como que ele chama, gente? Enfim, eu vou deixar o livro aqui, mas é de você reconhecer a sua vulnerabilidade, a sua fraqueza, você entender que você é fraco, que você vai cair, que você não é tão forte assim. Eu trabalhei muitos anos com emagrecimento, com a área da alimentação, e eu falava para as minhas alunas, cara, você vai comer um doce? Não tenha em casa, porque se você gosta de certas coisas, se você consome certas coisas, você tem em casa, é lógico que você vai comer. E qual o sentido de não comer, né? Porque a gente tem as coisas em casa é realmente para consumir. Então, se você tem eles em casa, é lógico que faz sentido, né, você ter ali o consumo constante. Então, se é algo que você está querendo te remover, pelo menos por um tempo, então não tenha, porque você não pode confiar em você mesmo. A gente vai cair em algum momento. E também tem outra passagem em Tiago 1:14-15, que é muito interessante, depois eu quero que você procure aí. Mas o inimigo, muitas vezes, é a gente mesmo, não é um ataque de fora, influência, tudo isso influencia, nosso ambiente influencia, a gente tem tentações extras, acontece muitas circunstâncias, mas normalmente começa com a gente. A gente que não tomou a decisão antecipada de,
correr disso daí. E o maior risco que nós podemos correr é acreditar que nós somos imunes à queda. Então, assim, minha amiga, não somos, tá? Esse recado, se tem um recado interessante no vídeo para te passar, é que nós não somos imunes à queda. E assim, a gente tropeça em pedrinha pequena, tá? A gente normalmente, nas pedronas grandes, a gente costuma desviar, mas é nas pequenininhas que a gente tropeça e em algum momento a gente cai. Então, não confie demais na sua força de vontade. Pensa só, se até Paulo, né? Se você procurar um pouquinho sobre Paulo, você vai ver quem foi ele. Ele caía, né? Ele fazia coisa errada e ele se questionava, por que eu tô fazendo isso? Imagina você, né, meu amor? Então, assim, não confie muito. Eu vivo fazendo coisas contra a mim mesmo. Por exemplo, eu tenho vários requisinhos de que eu já coloco o meu livro, por exemplo, eu gosto de ler, mas não é um hábito que eu tenho assim porque eu amo. É algo que eu construí com o tempo. Então, se eu não deixo o livro estrategicamente no lugar e já ali, bonitinho, com um horário marcado, eu não vou ler. Isso é fato. Eu não vou ler. Então, passa um mês, 2 e vai, eu nem me lembro, nem me dói. Não vou ler. Por quê? Porque não é algo que me enche de dopamina, entendeu? Eu prefiro ficar rolando feed. Só que isso não me leva a lugar nenhum. Então eu decidi antecipadamente a colocar ali, ó, tudo certinho, o livro no lugar, o horário, etc, etc, para eu não conseguir correr, sabe? Você fazer um cercado para você mesmo não conseguir se burlar, tem que fazer isso. E a tentação, gente, quando tem gente que acha que tentação é pecado, e na verdade não, nós somos tentados o tempo todo, e principalmente por nós mesmos. Mas na própria Bíblia ela fala ali, né, que no mundo haverá aflições, que você vai sofrer tentações, que as coisas vão acontecer. Só que você precisa estar vigiando, estar orando, estar buscando, estar decidindo antecipadamente, entendeu? Então, a tentação em si, ela não é pecado. Pecado é você cair nessa tentação, é você dar brecha o suficiente, né, para você estar consumando os atos ali daquilo que está te tentando. E todas as vezes que a gente peca, a gente perde o melhor de Deus, que foi o que eu disse. Deus tem algo precioso para sua vida. Mas toda vez que a gente peca, a gente acaba perdendo e se afastando dele. Então, escolher pecar é viver uma vida inferior. Deus quer te dar liberdade, quer te dar vida abundante, quer te dar muita coisa. E quando eu falo disso, eu não tô falando de dinheiro, eu não tô falando de fama, eu não tô falando de nada disso. Na verdade, muitas pessoas são presas por isso. Deus quer libertar elas, mas nada que seja ilícito também. Mas a gente precisa entender que você decidir antecipadamente esse tipo de coisa é você se libertar. Tem muita gente que fala assim, eu bebo porque eu sou feliz e não sei o que, e não sei o que lá, e dá toda aquela desculpa, né, pra poder fazer as coisas. Só que, na verdade, essa pessoa, se ela não consegue parar de beber, por exemplo, se ela só é feliz bebendo, não, você é escrava da bebida, você não é feliz, você não é livre, né? Você não está tendo o melhor da sua vida, porque você não está decidindo aquilo, você está fazendo por impulso, pela emoção, pelo limite. Então, a mesma coisa com um docinho, se você não consegue controlar o horário que você vai comer doce, você tem que comer o tempo todo, você tem aquele estímulo o tempo todo, sinto te dizer, você é escrava daquilo. Então, para te libertar, algumas decisões precisam ser tomadas. E por que eu estou insistindo tanto nesse ponto? Porque tem coisas na vida, gente, que não é natural, não vem do nada. E todos esses pontos são coisas que, se você não toma realmente uma decisão, você coloca ali no seu dia a dia para você estar sempre se vigiando, você tá sempre colocando coisas para que não aconteça, você vai acabar sempre se frustrando. Porque a maioria das pessoas, elas não planejam pecar. Isso não, eu vou planejar que eu vou pecar tal e tal hora. Não, a gente não faz isso. Mas a gente peca porque só enxerga ali duas opções. A primeira é lutar contra o pecado e a segunda é ceder à tentação. Então, assim, como não é natural da gente estar sempre sendo fiel, sempre sendo disciplinado, sempre sendo certinho, isso não é natural da gente. O natural, o que a gente quer, normalmente é a parte boa, é a tranquilidade, é a falta de esforço, só que nada disso leva a gente a lugar nenhum. Então, a melhor opção que a gente tem é decidir antecipadamente, evitar as tentações, evitar aquilo que não vai nos levar a lugar nenhum, e aí sim, receber o melhor de Deus. Eu quero que você saiba que com a ajuda de Deus,
todos nós podemos decidir antecipadamente ali evitar e vencer a tentação. Você vai conseguir isso, você vai passar pelo processo. Se você tiver com Deus, não tenha dúvida de que você vai conseguir. E esse vigiar é totalmente possível, né, de você ficar longe daquilo que te prejudica. E a primeira coisa é você colocar na sua cabeça: eu estarei pronto. Isso é muito importante e eu espero que você esteja falando e repetindo isso aí na sua casa. Então, eu quero te dar aqui passos práticos para vencer a tentação e não pecar. Você tomar essas decisões antecipadamente aí para você conseguir receber o melhor de Deus. Então, a primeira coisa é estabelecer limites e andar bem longe deles. Então, um exemplo que eu dei, e tô dando desde o início, é a questão da alimentação. Então, se você tem doce em casa, você tem comida em casa, não tenha. Já começa daí. Comece a pôr limites, deixe longe. Fique longe disso, né? Coloque um limite muito longe. Se você tem tentação com o Instagram, cara, fica longe, desinstala, coloca temporizador. É tanto que nas minhas redes sociais tem tempo limite e eu ainda coloquei uma senha, porque naqueles tempo limite você coloca lá para ignorar o limite e acabou, né? E aí a gente acaba não funcionando. Só que no tempo limite, toda vez que bate, né? Tem que pôr uma senha, e eu coloquei o meu marido para colocar essa senha para mim, e é uma senha que eu simplesmente não tenho. Então realmente é o limite máximo que tem ali e eu não consigo ter acesso mais. Então isso me limita, né? Eu coloco ali, apesar de que se eu chego no limite ali, eu tô andando bem rente à linha. Mas, por exemplo, se você tem problema com bebida, com pornografia, com diversas outras coisas, eu tô falando coisas extremas assim, mas pode ser coisas pequenas, evita ficar perto de pessoas que falam sobre, evita ficar perto de ambientes. Se é bebida, por exemplo, evita passar na frente do bar que você tem costume. Às vezes são mecanismos, são coisinhas assim, que são gatilhos que ativam aquilo, que te lembram e que vai te levando ali, e aí quando vai ver, você já tá tomando uma má decisão. Então comece a colocar limite e andar bem longe deles. Isso vai ser a melhor coisa que você vai poder fazer. A segunda coisa é aumentar o custo das consequências. Então se você já pôs um limite, já está andando longe, comece a pensar qual a consequência do que poderia acontecer. Por exemplo, se eu respondi a um homem que está sendo amigável comigo, e eu vi más intenções ali, eu penso imediatamente qual seria a consequência disso. Qual seria a consequência? Um divórcio, uma tristeza, acabar com a minha vida, iria desmoronar de várias coisas. Assim, o extremo mesmo. Pega a consequência e leva ela assim, no limite. Por exemplo, se você briga no trânsito, se você tem muita dificuldade ali no trânsito, e eu sei que muita gente tem, coloque ali uma consequência máxima. Imagina se esse cara tem uma arma, chega aqui, a gente briga e alguém morre. Sabe? Coloca uma consequência assim muito grande para que você não vá insistir na má decisão, para que você pense umas 3 vezes antes de dar a sequência. E a terceira é planejar a fuga. Se você tá andando no limite, você já pensou nas consequências e mesmo assim tá ali para cair, fuja. Não insista, não enfrente, não pensa que você é grandão e vai dar certo. Não faça isso. Simplesmente fuja. Saia de perto, enfim, não persista. É a melhor coisa que você pode fazer. E bom, resumindo, né, aquilo que Deus tem para sua vida, eu acredito que tomar decisões antecipadas vai fazer toda a diferença para que você pare com aquilo que a gente falou no início, né, que é ficar fazendo coisas que você não gostaria, que você sabe que é errado e que você não faz. Tem muita gente que chega pra mim e fala: Kézia, é porque eu não sou disciplinada, é porque eu faço isso, é porque eu sou compulsiva, é porque vai enchendo de coisa, achando que ela é isso. E não, meu amor, você não é nada disso. Você está assim apenas por pequenos ajustes que precisa fazer de algumas decisões que você precisa tomar. Talvez fosse esse vídeo que você precisava assistir para você entender essas coisas, para você tomar essas decisões, para você dar os próximos passos. Então não fique se culpando, tá? Olhe para frente, olhe o que você pode fazer daqui para frente, porque quando nós somos tentados, Deus é sempre fiel e Ele nunca permitirá que nós sejamos tentados além do que nós possamos suportar. Então Ele é muito fiel, Ele vai estar com você. E se você está passando por alguma situação, está tendo ali alguma coisa recorrente, você vai vencer isso. Ele só buscar ali tomar essas decisões que Ele vai te dar a saída. Vai te mostrar o limite, vai te mostrar o ponto de fuga, Ele vai te mostrar ali porque Ele é fiel.
Segundo ponto aí, que a gente também comentou aqui, é para você pensar à frente, né? Mais uma vez aí. E decidir estar pronto para quando a tentação chegar. Então, não fique esperando ela chegar. Não fique esperando as circunstâncias piorar. Não tome ali a decisão no final, entendeu? Vai pro supermercado de barriguinha cheia, tá? Vai fazendo as coisas pensando antecipadamente. Tenho certeza que você vai mudar a sua vida. A gente tem até em Provérbios aqui, ó. O prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. Então, não seja um ingênuo, tá? O outro ponto aqui é que a chave para vencer a tentação não está na hora da batalha. Pensa assim, quando você chegou na batalha, considera quase como perdido, porque você pode até vencer, mas não persista nisso, tá? O que vai fazer toda a diferença de você vencer mesmo é as decisões que você toma até mesmo antes de chegar lá, tá? É você nem sequer chegar na batalha, tá? Então isso é uma decisão que você vai tomar aí agora. E outro ponto é que Jesus nos deu uma estratégia: vigiar e orar. Essa é a melhor coisa que a gente pode fazer em coisas grandes, né? Que você já tá tomado ali, que você já tem um hábito muito assim intrínseco ali em você, que você tá com muita dificuldade, e até os pequenos que você tá vendo ganhar proporção, é vigiar e orar o tempo todo, tá? Não é apenas vigiar com não é apenas vigiar, uma postura de defesa, mas também orar com o chamado de vigilância e comunhão constante com Deus. Então esse é o recado que eu tinha para você. Tem mais uma decisão aqui, que é tomar decisões antecipadas. Então fortaleça seu espírito, então mantenha-se alerta, porque quando a tentação vier, você vai estar pronto para vencer. Bom, eu espero que esse vídeo realmente faça diferença para você, tenha tocado aí você na sua vida, que te desperte de alguma forma para que você comece a tomar pequenas decisões. E pega aquela frase lá no início do vídeo que eu falei, escreve ela aqui nos comentários, já tomando algumas decisões, já descrevendo aquilo que tá te incomodando, que você sabe que não tá fazendo certo e que precisa tomar decisões antecipadas agora. Inclusive, é algo que eu posso dar um testemunho aqui depois sobre o meu casamento, mas para achar o meu marido eu tive que tomar diversas decisões antecipadas, de negar muita gente, de esperar ali em Jesus muito fielmente, né, de manter a castidade, de fazer tudo certinho para que ele aparecesse, para que Deus trouxesse ele para minha vida. E foi um período difícil, mas valeu completamente a pena. Hoje eu sou casada e completamente feliz. Mas isso aí vai ser para outro vídeo. Bom, eu fico por aqui. Seja muito bem-vindo ao canal. Você já se inscreve, deixa o seu like, tá? E eu te indico aí para esse vídeo aqui também. Eu tenho certeza que ele vai falar com você. Te vejo lá.